vou te explicar a minha teoria por trás dessa curva estranha aqui que está acontecendo na nossa Grale 27.5. Te falar sobre essa depressão que está acontecendo aqui na curva de potência. Então, essa aqui é a curva de potência e essa aqui é a curva de torque. E é nela onde eu vou te explicar onde é que está o problema. Bom, para eu te explicar isso, tu tem que entender que o meu dinamômetro, ele tem um rolo. E este rolo, sendo acelerado, ele cria inércia, ou seja, inércia ou restrição ao torque do motor. Então, dependendo da velocidade que o meu motor acelera este rolo, é onde eu vou entender quanto de torque está sendo aplicado no rolo e aí sim, então, medir a potência. Pois bem, o que está acontecendo aqui é até uma coisa boa, tá? Na verdade, a gente não tem nenhum problema de escapamento, a gente não tem nenhum problema no motor. E eu entendi isso depois que eu conversei com vários seguidores e alunos que testaram os mesmos escapes que eu estou usando na rua e não sentiram esse problema aqui. E no dinamômetro a gente percebe muito bem no momento em que o rolo começa a acelerar, depois é desacelerado e acelerado novamente. Então a justificativa para isso é que o motor da Agrale ele tem mais de 3 kg de torque. E esse torque é entregue de uma forma muito rápida e explosiva. O que acontece é o seguinte: o rolo é acelerado de uma forma tão rápida que, à medida que a gente chega no torque máximo do motor, este rolo continua girando em função da inércia. E o que acontece? O rolo puxa o motor para uma zona de RPM em que o motor não tem mais torque. Então, este rolo começa a estabilizar a rotação dele e até desacelerar. Acontece o quê? Então, a gente tem uma queda no torque, tá? Este aqui é o gráfico de torque do motor. Então, à medida que começa a cair o torque e a rotação deste rolo, o motor volta então para a zona em que ele tem torque e aí ele continua a curva aqui. Então, a explicação é muito simples. A gente tem um torque muito elevado num rolo leve demais. Então a gente acelera o rolo, a gente estilinga ele, a gente faz com que ele acelere de uma forma muito rápida e, à medida que o motor perdeu o torque, ele já não teria mais torque, que a gente deveria manter o quê? O torque estabilizado e caindo, né? Essa seria a curva correta do motor e se a gente colocar esse motor num rolo mais pesado, exatamente isso aqui que a gente vai encontrar. Claro que o torque ele vai subir de uma forma mais lenta, né? E aí sim a gente estabilizar aqui e começar a cair, tá? Então eu vou mostrar para vocês o gráfico deste mesmo motor com um escapamento de alta, ou seja, ele não tem essa aceleração de torque tão rápido. A gente vai ver então uma curva mais ou menos como eu desenhei aqui. Então, a título de teste, e é claro que este não é o escape adequado para esse motor, que seria um Gmoto TRD. Tá aqui o gráfico de torque dele, tá? Então o que a gente pretendia era ter exatamente o pico, né? E depois ter essa queda aqui, que é o que deveria estar acontecendo aqui. Só que isso não acontece porque a gente conseguiu acelerar o rolo muito rápido, o que é muito bom. Só que ele nos pregou essa peça, né? A gente estava achando que era um problema de escapamento, quando na verdade, né, era o próprio rolo que estava causando isso. Então, quando a gente acelera o rolo de uma forma mais linear aqui, ó, tá? Dá para ver que chegou no pico, ainda causou este mesmo efeito aqui, ó, só que de uma forma muito mais suave, né? Praticamente imperceptível, né? Então, ele conseguiu continuar acelerando esse rolo, né? Sem aquela inércia inicial por ter dado um susto no rolo, né? Um pico de RPM muito grande. Então, aqui não teve, né? Então, tá aqui a justificativa pelo qual aqui a gente tem essa depressão, né? E aqui não, já que aqui eu tenho um crescimento mais linear, né? Do torque e depois o torque vai caindo como deveria acontecer. Eu vou te mostrar aqui a passada dela, um dinamômetro, para que tu consiga perceber isso na prática acontecendo. Então, para comprovar essa minha teoria, eu já combinei com o Cristiano, que é o dono da moto, que findadas as festas aí de final de ano, nós vamos pegar essa moto e a gente vai levar ela num dinamômetro para 700 cavalos. Ou seja, o rolo é muito pesado. E, né, se eu estiver certo,
Isso não vai acontecer nesse rolo. Então, me aguardem aí porque voltaremos. E eu queria saber a tua opinião, mestre. Faz sentido o que eu te falei aqui? Conseguiu entender o que eu te expliquei? Deixa aqui nos comentários se tu concorda e o que tu acha disso.